Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Gina trabalhou nas finanças do pai e descobriu que o negócio valia muito mais do que ela pensava. Carlos então ligou e perguntou se ela estava livre. Ela disse que não, mas talvez amanhã, e ele concordou. A enfermeira empurrou Nicolas para fora de seu quarto, um pouco perto da imagem de Ernesto. Helena estava lá em um flash para beijar Nicolas. Ele perguntou a ela por que ele não poderia ir para casa com ela. Ela explicou que havia uma investigação sobre fuga e um juiz decidiu que, por enquanto, ele precisava ficar longe dela e de seu pai. Ela disse a ele que não demoraria muito. Ele disse que queria estar com ela. Ela disse que ele estaria com outras crianças e que seria bem tratado. Andréa começou a chorar. Nicolas perguntou se seria longe e ela disse que não muito. Ele perguntou se poderia vê-la e ela disse, se o juiz permitir. Ele se desculpou com ela, pensando que se não tivesse fugido, isso não estaria acontecendo. Ernesto então disse a ele que não tinha culpa. Ele que sim era o culpado aqui, disse ele. E eu espero que você me perdoe. Helena então disse a Mirella que para garantir que Nicolas recebesse seus remédios. Ela disse que o doutor explicou tudo para ela. Ela então disse a Nicolas que eles sempre estariam juntos quando tudo isso acabasse. Abraços, beijos e etc. Helena, Pedro e Andréa choraram muito. Ernesto ficou sentado, olhando para longe, distante deles e de tudo mais. Andréa e Irene tiveram um confronto em casa por causa da aparição desta última no hospital. Irene, desajeitadamente, deu a desculpa de querer ver como Helena estava depois de sair da prisão. Andréa, lógico, não acreditou nela e finalmente começou a reclamar de Nicolas que ela se casaria com Ernesto. Irene perguntou, por que não? E finalmente soltou. Ela o queria desde antes de ele conhecer Helena. E ela o tirou de mim. Nunca deixei de amá-lo e estaria ao seu lado e não vou parar até tê-lo. Andréa então diz, você não está fazendo terapia? Você disse que estava indo bem. Irene riu dela e disse, nunca fui e nunca irei. Ouça e ouça bem. A única coisa que eu quero é estar com Ernesto. Ela então entrou em seu quarto, deixando Andréa chateada e envergonhada. Helena estava se sentindo derrotada, mas Horácio não a deixava desistir. Disse-lhe para pedir o que quisesse, que ele poderia tentar ajudar. Disse-lhe também que pediria a Rodolfo que fizesse uma petição para obter a custódia de Nicolas. Mônica, nesse momento, entrou para dizer que seu quarto estava pronto. Mirella verificou as crianças sob sua responsabilidade e viu que Nicolas estava dormindo. Ele disse que sentia falta de sua mãe. Mirella fez o possível para tranquilizá-lo e também disse que ele encontraria outras crianças com quem pudesse brincar no dia seguinte. Ele não queria dormir, então ela perguntou o que seus pais faziam quando ele não queria dormir. Ele disse então que liam histórias para ele. Ela começou a contar e uma historinha para ele sobre uma gaivota e um golfinho e ele finalmente adormeceu. Gabriela não conseguia acreditar no que acabara de acontecer com Irene. Andréa, por sua vez, chamou Irene, mas ela não estava em casa. A empregada a viu saindo com uma mala. Andréa disse a Gabriela que Irene era obcecada por Ernesto e que ela mentiu sobre consultar um psiquiatra, que ela tinha a ilusão de que acabaria se casando com ele. Ernesto discutiu com seu advogado, que tentou fazê-lo entender que ele tinha poucas opções. Ernesto dizia que todo mundo tinha um preço e seu advogado dizia que isso era muito difícil. Ernesto o acusou por inepcia e despediu. Augustinho voltou para casa e viu Gina comendo à mesa. Ela manteve sua atitude usual e foi para a cama, deixando a louça para ele lavar.
Samuel encontrou-se com Rosa em um café. Ela sabia o que havia acontecido, mas quando ele falou sobre Gabriela, ela percebeu que ele tinha uma queda por ela ainda. Ela finalmente saiu, dizendo a ele que não queria ouvi-lo dizer que eles deveriam ser amigos. Inês comia com Eduardo, que saiu da mesa para pegar o paletó. Quando ele estava na sala ao lado, ela viu uma mensagem de Chaves dizendo que ele ligaria. Ele o fez e eles fingiram ser uma mulher ligando. Depois houve uma mensagem de confirmação de Chaves que Inês também viu. Rosa ligou para Augustinho com suas más notícias sobre o rompimento de Samuel com ela. Ele disse que deveriam conversar sobre isso no dia seguinte. Ao encerrar a ligação, ele parecia bem esperançoso. Ernesto entrou no quarto de Nicolas. Estava escuro. Ele então acendeu a luz. A campainha continuou tocando, mas ele a ignorou. Ele recebeu uma mensagem de Irene dizendo: "Deixe-me entrar, eu fugi de casa." Ele também ignorou isso, finalmente se deitando na cama de seu filho Nicolas. Pedro já estava deitado no sofá da casa de sua mãe, chateado com a impotência que sentia nessa situação. Esther disse que precisava ficar com Helena para que eles pudessem lutar juntos para tê-lo de volta. Esther também disse que ele precisava ter fé. Ele também estava pensando em como Nicolas sofreu com tudo isso e quanto tempo mais ele vai continuar sofrendo. Nicolas, por sua vez, estava relutante em brincar com outras crianças, mas Milena finalmente o convenceu. Augustinho trouxe Maria para trabalhar, o que passou a animar Rosa. Nelson chegou e perguntou onde estava Gina. Augustinho disse que foi à farmácia, apesar de estar em licença maternidade. Ele não se preocupou em perguntar por que causa a atitude dela. Nelson levou o bebê para seu escritório, feliz da vida. Enquanto isso, Gina estava na cama com Carlos, que falou em querer ir para os Estados Unidos e morar lá. Ele gostava de gringos ou gringas, mas isso foi só uma brincadeira. Enquanto isso, um cliente veio buscar seu carro e exclamou pela pequena Maria. Nelson era o verdadeiro avô orgulhoso, enquanto toda a sua equipe assistia isso. Houve algumas piadas e algumas provocações. Gabriela e Samuel estavam olhando para um espaço para eventos. Ele a beijou, mas ela se afastou, dizendo que tinha saído com Gustavo na noite anterior. Gente, Horácio foi ao parque ver Nicolas, que correu para ele imediatamente. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Dou a Vida. É reta final, muita novidade aqui no canal. Fiquem aqui conosco, não se esquece, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixem sua opinião aqui em comentários e muito obrigada por sua audiência.